Olá, espero que vocês estejam extremamente bem. Neste e nos próximos vídeos, vamos falar sobre tabelas dinâmicas. Vamos ver para que servem, o que são e como usá-las. Então espero que possa ser muito útil para vocês e, sem mais nada a dizer, vamos começar. As tabelas dinâmicas são uma ferramenta que nos permite visualizar os dados de forma resumida e mais dinâmica. Por isso seu nome. Vamos imaginar que temos um banco de dados com milhares de linhas e queremos ver dados específicos. Por exemplo, somas das vendas de um produto, vendas de um cliente específico, os custos de um produto em particular e extrair tudo isso de forma individual poderia ser feito usando fórmulas, filtrando, copiando e colando. Mas as tabelas dinâmicas nos ajudam a resumir e tornar esse trabalho muito mais fácil. Se precisarmos procurar apenas um dado em um banco de dados, será bastante simples de fazer, dependendo do número de linhas. Mas se já houver muitos dados, e se quisermos ver 20 produtos ao mesmo tempo, vai ser um pouco mais complicado. E é justamente aqui que entram as tabelas dinâmicas. Além de apresentar os dados de forma tabular, podemos conectar essas tabelas a gráficos e, portanto, torná-los dinâmicos também. Essa é uma excelente opção para fazer visualizações de dados mais interativas. Hoje em dia temos plataformas como, por exemplo, o Power BI, que também nos ajudam muito na visualização de dados, mas neste momento queremos nos concentrar no Excel para poder ver todas as funções que ele possui e uma vez que terminemos com isso, podemos explorar outras funções. Aqui temos a base de dados que tem 1000 linhas. No meu caso, eu já tenho uma planilha para inserir essa tabela dinâmica. Lembrando que para inserir planilhas, podemos ir nessa opção Nova Planilha ou usar o atalho Alt A e S. Neste caso, vou selecionar a opção da tabela dinâmica. Agora, a opção mais manual de fazer isso é ir em Inserir e selecionar a primeira opção, que é Tabela Dinâmica. Aqui, ele vai nos pedir o banco de dados. É essencial que nosso banco de dados tenha cabeçalhos. Os cabeçalhos são essa parte superior, que você poderá ver na primeira linha. Vamos selecioná-lo e depois vamos selecioná-lo novamente. Se você quiser selecioná-lo rapidamente como eu fiz, primeiro selecionamos a célula, depois pressionamos Ctrl Shift e seta para a direita e em seguida pressionamos Ctrl Shift e seta para baixo. Dessa forma, já teremos todos os dados selecionados e podemos pressionar Enter. Além disso, ele nos perguntará se queremos que uma nova planilha seja inserida ou se queremos que essa tabela dinâmica seja inserida em uma planilha existente. Essa é a opção que eu tenho e, como você pode ver, já está indicando que ela será inserida na planilha pivô na célula B3. Esses dados estão assim porque era justamente a célula que eu tinha selecionado. No momento de inserir o pivot, mas se eu quiser, posso excluir esses dados daqui e selecionar algum outro e quando eu clicar em OK, o pivot será exibido. Vou clicar em OK para que você possa ver e esta é a visualização do pivot. Eu sempre gosto de remover os cabeçalhos, que são aquelas pequenas linhas que estão na parte inferior. Para fazer isso, usamos o comando awg e pronto. Para poder modificar o pivô, sempre devemos selecioná-lo, e aqui teremos todas as opções disponíveis. Se no banco de dados, por exemplo, não tivermos uma coluna, neste caso, prioridade, e eu excluí-la, a tabela dinâmica nos dará um erro. Por exemplo, vou vir aqui e atualizá-la. Se você observar, este é o erro que eu estava mencionando se o banco de dados não tiver os rótulos. Portanto, é fundamental que sempre os tenhamos. Se você olhar aqui, diz que todos os dados devem estar organizados em uma lista e separados por colunas. Então, é por isso que eu sempre preciso ter os rótulos aqui. Neste caso, era prioridade. Vou escrever novamente e pronto. Voltamos ao pivot e agora posso atualizá-lo. Para executar este comando, basta pressionar JTFR. E é isso. Agora, aqui na parte direita, são os campos que podemos usar na tabela dinâmica. Por exemplo, eu gostaria de ver o país. Quero ver o país aqui onde diz rows, que são as linhas.
Isso significa que eles serão agrupados em linhas. Posso colocar o país, posso colocar a região e, como você pode ver, tudo será agrupado ali. Na parte dos filtros, também posso colocar, por exemplo, o tipo de produto, e isso significa que a partir daqui poderei ver os filtros disponíveis. Digamos que queremos ver apenas os alimentos infantis. Clicamos em OK e aqui já está filtrando para mim, tanto por país quanto por região. E nos valores, digamos que queremos ver o valor total das vendas e, adicionalmente, o valor total do custo. Então teríamos isso aqui. Como você pode ver, aqui podemos ver por país e região quanto seriam as vendas. Este é um dado que, como há muitas linhas, também virão muitas linhas aqui. Mas se você observar, estamos passando de ter 1000 linhas, que é o banco de dados original, para ter 117. Agora nós também podemos filtrar, por exemplo, digamos que queremos ver apenas o que é da Europa. Se você olhar aqui, quando fazemos um filtro, e neste caso há dois valores, certo? Um é o país e o outro é a zona. No filtro, sempre poderemos ver pelo que queremos filtrar. Neste caso, digamos que queremos filtrar apenas pela Europa. Clicamos em OK e pronto. Sempre o mais recomendável, e pessoalmente acho que fica mais visual, é colocar na parte das linhas, do dado que mais se repete para o que menos se repete. Por exemplo, neste caso, veja que a Europa se repete em vários lugares. Por quê? Porque zona é como continente, me parece. Então é melhor colocar no início, para que assim possamos ver todos os dados que estão na Europa e depois ver os demais países. Isso se trata de explorar. Então, conforme formos trabalhando com as tabelas dinâmicas, vamos ver se gostamos mais de uma coisa do que de outra. Por exemplo, no meu caso, eu pensava que era melhor colocar primeiro o país e depois a região, mas já estou vendo que é melhor a região e depois o país. No final, o mais importante é que possamos ver o que realmente precisamos. Nesta visualização, por exemplo, digamos que agora queremos ver outra região. Então, além da Europa, queremos ver a América Central e o Caribe. Clicamos nela e, se você reparar, já fica melhor visualmente. Então, isso seria tudo para este primeiro vídeo. Nos próximos vídeos, veremos como modificar essa tabela dinâmica para que fique ainda muito melhor. Muito obrigado!